teve tudo para sair do Morumbi com a mesma pontuação do líder do campeonato. O time jogou bem, é verdade, só que o empate contra o Vasco deixou um sentimento de frustração na galera tricolor. E aí? Resultado péssimo para o São Paulo. Péssimo, Não péssimo. dá para entender como é que ganha do Flamengo e faz isso com o Vasco. Sabe o que acontece, Michele? O Flamengo é um time que deixa jogar, o Grêmio é um time que deixa jogar, e o São Paulo tem problemas com equipes que não deixam jogar. Que vem e volta, né? Que volta. E isso, o Diniz tem que aprimorar. O São Paulo tem dificuldades contra times que se fecham. E o Vasco ontem foi o reserva do Vasco. Então, tinham mais de 9, 10 jogadores com Covid, era um time extremamente limitado, mas muito bem arrumado pelo Sapinto. Ele montou um esquema de contra-ataque, em todos os contra-ataques ajeitaram. O Diniz, ele tirou o Diego Costa, que realmente teve uma pequena queda, e colocou o Léo, e foi ali pelo lado esquerdo, porque o Reinaldo, quando viu o Léo jogando, falou, eu tenho outro lateral aqui, zagueiro lateral, posso avançar. O Reinaldo ia, ficava uma avenida pelo lado direito, e o Vasco deitou e rolou por ali, claro, mas faltou qualidade para construir a vitória. E outra coisa, eu percebi, acho que falta confiança lá no Juan Fran, ou até a galera já desistiu, jogou a toalha com ele, porque o time de São Paulo ontem, principalmente ontem, todo pendente pelo lado esquerdo. Foi um time muito pela esquerda, não fazia alteração de jogadas, e o São Paulo, mesmo tendo por aproveitamento a melhor campanha do campeonato, por pontos perdidos, melhor dizendo, ele tem a melhor campanha do campeonato, e tem ainda 3 jogos, o primeiro vai ser nesse final de semana, a tirar em relação aos líderes Atlético e também o Flamengo, não pode tropeçar em casa com o Vasco da Gama. Foi um resultado horroroso, essa instabilidade ainda continua permeando ao lado do São Paulo. Quando você joga com um time ruim, é mais complicado, porque o time ruim você precisa, ele é franco atirador, fica lá atrás, todo fechadinho e tal, bicão pra frente. O Vasco ele não lança, ele dá bicão. O gol saiu num desses bicões. O time do Vasco é muito ruim, é um grande candidato ao rebaixamento também. Você precisa de jogador que trabalhe lado do campo. Essa colocação que você falou, lado esquerdo, porque você tem que fazer a virada de jogo, você atrai o time para a esquerda e faz a virada de jogo, mas você precisa acertar os passes. O São Paulo errou muito passe. Esse tipo de jogada você faz com aqueles jogadores hábeis pelo lado do campo. Você precisaria ter um Antony, você precisaria ter um David Neres, mas quem tem, vende, né? É o São Paulo, né? Foi, né? Foi. Então, você não tem esse tipo de jogador, então é complicado. Esse é um problema, não é só do São Paulo, não. Se você olhar grandes times do mundo, eu não estou comparando São Paulo com grandes times do mundo. São Paulo, Malemar está sendo agora um grande time de São Paulo, do Brasil. Mas esse time tem dificuldade. Jogador de lado de campo, você abrir, defesa fechada. Jogar com um time ruim é complicado. Às vezes é melhor jogar com o Flamengo. Vamos com o José Paes, direto do CCT da Barra Funda, para mostrar para nós alguns números desse jogo, né, Zé? Esses dados, se tivessem um reflexo no resultado, né, o placar teria sido de goleada para o São Paulo? Conta isso pra gente. Boa noite. Para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando o nosso Super Gazeta Esportiva. Olha só, vamos lá então para a gente repassar um pouquinho aqui o que aconteceu nesse jogo do São Paulo. São Paulo que tinha tudo para vencer o Vasco, um time que está lutando para não cair, está brigando para não entrar no Z4 do Campeonato Brasileiro. E olha só, nós temos alguns números para passar para vocês aí, números dessa partida, olha só. Posse de bola do São Paulo ontem contra o Vasco, 69% contra 31% do Vasco. Finalizações, 17-6. Finalizações no gol, 5 do São Paulo, 3 do Vasco. Grandes chances, o São Paulo só teve uma grande chance de marcar e marcou com o Luciano. Passes certos, 601 do São Paulo, 212 do Vasco. Esses números mostram que o São Paulo teve amplo domínio na partida deste domingo contra o Vasco, lá às 4 horas da tarde no Morumbi, mas que não conseguiu traduzir esse domínio em gols. Por isso, o Fernando Diniz, depois do jogo, disse que ficou bastante frustrado, sim, com o resultado de empate em 1-1 no Morumbi. Vamos escutar o Diniz. São jogadores que jogam, acho que, semelhante, que eles jogam na mesma posição. E são 2 jogadores que fazem gol. Agora, o Brenner é um jogador de mais mobilidade, de jogar mais entre as linhas, e o Pablo é um jogador mais, de fato, assim, que fica esperando a última bola e de atacar mais o espaço, né? O Brenner é um jogador que você puder recuar, se você precisar recuá-lo para jogar como um falso 9, ou um camisa 10, ou até de 8, ele sabe fazer. O Pablo já é um jogador mais específico para jogar de 9 ou jogar, como ele jogou muito tempo no Atlético Paranaense, aberto e fazendo uma função tática de acompanhar o lateral, coisa que ele taticamente é um jogador que sabe cumprir muito bem qualquer tipo de função, principalmente defensiva. Acho que as
diferenças são basicamente essas. Os números que o Zé Paz mostrou, eles mostram o quê? Posse de bola, o São Paulo sempre ele vai ter maior, salvo exceções. Primeiro tempo do Flamengo, ele deixou a bola com o Flamengo, é o jeito do São Paulo jogar. Mas quando a gente repara ali, 5 chutes contra 3 é muito pouco pelo domínio que o São Paulo teve. E a gente vê uma grande chance para o São Paulo, 2 grandes chances para o Vasco, que teve só 31% de E essa grande chance do São Paulo, que foi especificamente a do gol, ela foi uma bola espirrada que sobrou, ela se tornou grande chance porque o Luciano está numa boa fase, a bola pingou para ele dentro da área. E ele caixa. Então, né? Não foi uma jogada trabalhada também. Então, o São Paulo teve várias alterações. Por isso que eu gosto muito do trabalho do Fernando Diniz, que trabalha assim. Ele fez 5 mudanças táticas no jogo. Algumas mexendo com o jogador, outras sem mexer. São Paulo jogou com 4 zagueiros, jogou com 3 zagueiros, jogou com um zagueiro só. Chegou a meter um zagueiro só, meter 5 caras no meio, botou gente lá na frente, jogou com jogadores abertos pelos lados, jogou fechando, tocando mais pelo meio, enfim, variou pra caramba, mas não criava. Estava tendo muito erro técnico, muito passe errado, muito troca de passe errado. E isso tem muito a ver com a compactação do adversário, um time que não tem nada para perder, vai metendo bola para frente. O Cano é um jogador espetacular, né? O nível de aproveitamento dele é altíssimo. E vai acontecer outras vezes. Quando jogar contra time ruim fechado, o São Paulo terá dificuldade. Não é só o São Paulo, mas o São Paulo seguramente. E o Diniz realmente fez tudo isso que o Flávio falou, mexeu daqui para lá, mas aí tem hora que tem que ser com o jogador. Como foi com o Luciano, a bola sobrou para ele e caixa. Mas precisa daquele jogador, o Daniel Alves, que é o meia, não é? Que é o cara que chama a responsa, tem que pegar, tentar quebrar essas linhas, partir para uma jogada individual, porque senão não vai. Gostei muito dele, do Daniel. Ontem não foi legal, teve muito erro de passe mesmo, como mas você assim, falou. Eu gostei muito do Daniel. Acho que o Daniel tentou, procurou. Você gostou do Daniel? Gostei. Ele não gostou. Eu achei discreto, Flávio. Eu achei que ele procurou o jogo bastante, mas muito erro. Ele chegou a jogar pela lateral direita, apareceu no meio. Até isso aconteceu. Até isso aconteceu, mas assim, eu acho que tem que ter. Ali alguém tem que pegar e tentar, quando está fechado, tentar partir para dentro na jogada individual, e isso não aconteceu. E o Diniz também já falava, nessa resposta que a gente acompanhou aí, sobre os atacantes, né? Os atacantes do São Paulo estão dando resposta. Luciano é um dos artilheiros, o Pablo, mesmo no banco, tem entrado, tem dado resposta, e o Brenner não precisa falar. Aliás, o Brenner recebeu o 3º cartão e vai cumprir suspensão no jogo contra o Bahia. Então, vem aí o Pablo. Por que que bom? Porque a torcida do São Paulo está em contagem regressiva. Mais 3 gols, ele é vendido para o Ajax. É mesmo? No São Paulo é assim, né? O cara fez 15 gols, eles vendem para o Ajax. Então vai ficar mais um pouquinho. Eu já estava acreditando. Não, acreditando? Olha, tá na hora. Você vê na rede social São Paulo, faltam 3 gols para vender para o Ajax. Faltam 2, e aí vai.